Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Vladier Oliveira e esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que a gente vai estar fazendo com resoluções de questões de Olimpíadas de Matemática. A primeira Olimpíada que a gente vai trabalhar é a Olimpíada de Matemática das Instituições Federais. A logo aí está errada, tá? No slide, depois nos próximos eu vou trocar, vou estar atualizada. Essa edição da Olimpíada é a edição de 2022. Primeira fase de 2022. E a primeira questão diz o seguinte: 3 números inteiros, x, y e z, devem ser escolhidos de modo que o produto de todos eles seja igual a 6. Ou seja, de modo que se obtenha x vezes y vezes z igual a 6. 3 escolhas diferentes são 1, 1, 6, 6, 1, 1 e menos 1, menos 6, 1. Reparem que nesses dois primeiros exemplos, 1, 1, 6 e 6, 1, 1, o exercício está dizendo para a gente que a ordem que a gente coloca os números faz diferença. Tá? E no terceiro exemplo, menos 1, menos 6, 1, o exercício lembra a gente que se a gente pegar 2 desses fatores como números negativos, o resultado ainda assim vai ser um número positivo. Então, é possível que a gente tenha desses 3 fatores, 2 negativos e 1 positivo. Okay? E aí a pergunta que o exercício faz é, no total, quantas escolhas diferentes podem ser feitas? Então, esse enunciado, né, essa pergunta, já mostra para a gente que a gente está trabalhando com uma questão de contagem, de análise combinatória. E para resolver ela, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Tá? Para pensar no princípio fundamental da contagem, a gente vai separar em duas escolhas, né? Conforme a gente falou nos 2 primeiros exemplos lá, a gente pode embaralhar a sequência de números. E o terceiro exemplo fala para a gente sobre os sinais. A gente pode trocar os sinais desses números. Ok? Primeiro, pensando nos números que a gente pode embaralhar. O que acontece? Para x, y e z serem inteiros, quando a gente pensa em descobrir esses fatores, né, a primeira ideia que veio para a gente é a de fatorar o número mesmo, né? Fatorar o número 6. E o número 6 é um número fácil de fatorar, a gente sabe que 6 pode ser dividido por 2, dá 3, que pode ser dividido por 3, que dá 1. Ou seja, o número 6 é escrito como 2 vezes 3. Então, a gente tem duas formas de escolher esses números inteiros aí. Pode ser 2, 3 e 1, ou pode ser 6, 1 e 1, como estava no exemplo lá, nos exemplos, né? Então, vamos pensar. Se eu pegar 2, 3 e 1, para eu embaralhar esses 3 números, a gente tem que pensar quantas opções a gente teria para o primeiro, o segundo e o terceiro número. Para o primeiro número, são 3 opções. Para o segundo número, 2 opções. E para o terceiro número, 1 opção. Então, no total, a gente teria 3 vezes 2 vezes 1, 6 maneiras de embaralhar os números 2, 3 e 1. Ok? E aí, se eu pensar na segunda opção, ali, 6, 1, 1, minha única escolha, minha única decisão é pensar na posição do número 6, porque os outros números vão ser o número 1. Tá? E aí, para o número 6, a gente tem 3 opções de posição. Então, no total, são 9 possibilidades, 9 maneiras de embaralhar esses números. Descoberto isso, vamos agora pensar nos sinais. Se eu quiser me preocupar com os sinais, eu tenho que pensar que eu vou ter 2 opções aí. Ou todos os números são positivos, os 3 números são positivos, ou então eu tenho 2 positivos e 1 negativo. Tá? Se eu tiver todos os números positivos, eu só tenho uma opção de resposta. Todos são positivos. Para eu ter 2 negativos e 1 positivo, basta que eu escolha qual desses 3 vai ser o número positivo, porque os outros 2 vão ser negativos. Então, eu vou ter 3 opções de resposta. E aí, no total, eu tenho 4 maneiras de organizar os sinais. Ou todos são positivos, ou x é positivo e os outros 2 negativos, ou y é positivo e os outros negativos,
ou Z é positivo e os outros 2 negativos. E aí, para pensar no total de possibilidades de escolher esses números, o que é que eu teria? Tenho 9 maneiras de embaralhar os fatores e tenho 4 possibilidades de sinais para eles. E aí, no total, 36 possibilidades, que é a alternativa D, que é o gabarito dessa questão 1 da OMIF 2022. Ok? Essa é a resolução da primeira questão. Um abraço, até o próximo vídeo.